Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje já ninguém tem dúvidas. As alterações climáticas associadas ao aquecimento global têm conduzido à mudança nos padrões de precipitação, ao aumento do nível das águas e a uma maior frequência de fenómenos climáticos extremos. Ora, uma vez que a ameaça é global, naturalmente que a resposta terá também de ser global. Mas na parte que nos toca, enquanto país, é absolutamente imperioso tomar medidas e a vários níveis. E sem prejuízo da importância de outras medidas que terão de ser assumidas, é necessário, desde logo, alterar o paradigma no que diz respeito à política de transportes, investindo de forma séria nos transportes públicos e, sobretudo, na ferrovia, de forma a dotar o país de uma política de mobilidade que seja capaz de transformar o transporte público numa verdadeira alternativa à utilização da viatura particular. E sem pretendermos desvalorizar o conjunto de passos que foram dados nos últimos tempos, nomeadamente os avanços ao nível dos passos sociais com o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, o PART, a verdade é que falta ainda muito fazer. E falta fazer muito, não só ao nível do investimento, agora do lado da oferta para dar resposta ao aumento da procura dos transportes públicos abrangidos pelos passos, mas também um forte investimento na ferrovia, mas falta também avançar na progressiva gratuitidade dos transportes públicos e alargar a oferta a todo o território nacional. Há, portanto, muito para fazer ao nível dos transportes, que tem o peso que todos sabemos que tem ao nível da emissão de gases com efeito de estufa. Por isso, ao longo dos anos, têm sido inúmeras as propostas dos Verdes no sentido da promoção de efetivas políticas de mobilidade coletiva, tendo em conta os seus amplos e reconhecidos benefícios ambientais, sociais e económicos. Na verdade, já há muito que os Verdes afirmam que Portugal precisa de um novo paradigma de transportes, tanto ao nível de passageiros como ao nível de mercadorias. Um novo paradigma centrado na componente ferroviária, que responde às necessidades de mobilidade das populações e do transporte de mercadorias, nomeadamente para o escoamento da produção local e regional, que fomente a coesão territorial e um desenvolvimento harmonioso do país e, por fim, mas não menos importante, que dê respostas mais robustas aos desafios ambientais globais com que Portugal e o planeta se confrontam e, desde logo, no que diz respeito ao combate às alterações climáticas. De facto, enquanto no nosso país discutimos as possibilidades de reduzir os custos do preço dos passos sociais, há países que já estão a apostar nos transportes públicos gratuitos, aquilo que é chamada, designada, tarifa zero. E o número de adesões a esta política sustentável de transportes tem vindo a crescer de dia para dia. Ou seja, para reduzir o número de carros nas cidades, a aposta nos transportes públicos gratuitos está a aumentar na Europa, mas também noutras partes do mundo. O objetivo é reduzir os carros a circular nas cidades e assim melhorar a qualidade do ar que respiramos, contribuindo naturalmente para a redução da emissão de gases com efeito de estufa e, ao mesmo tempo, contribuindo para diminuir o trânsito infernal nos grandes centros urbanos. As modalidades são variadas, com algumas cidades a lançar já o transporte parcial gratuito, ou seja, transporte gratuito em determinados horários ou para determinados transportes, e feitas as contas, haverá hoje no mundo cerca de 100 cidades que oferecem transportes públicos grátis, 23 dos quais em França. Como é público e notório, o Partido Ecologista Verdes tem insistentemente colocado na agenda política a questão da importância do fenómeno da utilização de transportes coletivos. Uma matéria que tem uma relevância inquestionável de ordem ambiental e social, e numa altura em que a mitigação das alterações climáticas se revela como uma emergência e que o bom senso, aliás, recomenda que seja levada muito a sério, e sendo o setor dos transportes não só um dos setores que mais contribui para a emissão de gases com efeito de estufa, mas também um dos setores que mais tem crescido e, portanto, que mais tem agravado o cômputo geral das emissões, com a agravante do setor rodoviário ser responsável por cerca de 90% do total das emissões do setor dos transportes, urge inverter esta realidade e trabalhar consequente e eficazmente para a diminuição da utilização do automóvel particular e para o incentivo à utilização dos transportes coletivos. Falamos de uma política que, para além do contributo que representa do ponto de vista da redução da emissão de gases com efeito de estufa, contribui ainda para aliviar as grandes cidades do trânsito infernal que as pessoas têm de enfrentar no seu dia, para despoluir as cidades e para gerar localidades mais sustentáveis.
É evidente que o incentivo para que os cidadãos optem pelo transporte coletivo, nomeadamente nos seus movimentos pendulares, depende de uma boa rede de transportes que dê resposta às necessidades dos utentes. Por isso, os Verdes têm batalhado tanto pelo reforço do transporte ferroviário e também pelo aumento da oferta da diversidade de transportes urbanos, não esquecendo as zonas do país que não podem continuar sem qualquer transporte que proporcione a mobilidade das populações. Até porque a mobilidade, para além de ser um direito dos cidadãos, é ainda ou é também um instrumento de acesso a outros direitos, como a saúde, a educação ou a justiça. Como sabemos, a questão dos tarifários dos títulos de transporte é também muito relevante e já provou ter eficácia no que diz respeito à mobilização dos cidadãos para a utilização dos transportes coletivos, como aliás se viu com a entrada em vigor do PART, do Programa de Apoio à Redução Tarifária. Não é, aliás, por acaso que ao longo dos anos os Verdes se têm empenhado de forma determinada e insistente, quer na melhoria da rede de transportes, quer na diminuição dos preços dos títulos de transporte. Seja através do passo 418, seja através do passo sub-23, como também do passo único a um preço comportável. Também por isso, os Verdes reafirmam que investir na melhoria dos transportes públicos, no âmbito da sua quantidade e qualidade, não se trata de todo de um qualquer despesismo, mas sim de um investimento com um retorno muito positivo para a sociedade, designadamente ao nível do combate às alterações climáticas. Mas mais, a garantia de bons transportes públicos é um direito que o Estado deve garantir aos seus cidadãos. A ligação do território nacional, a quebra do isolamento de localidades que gera discriminações em função da dimensão territorial, assim como o próprio direito à mobilidade das populações para poderem trabalhar, estudar, aceder aos serviços de saúde, usufruir do desporto e da cultura ou de qualquer outra razão, têm de ser assegurados. Não é aceitável que o Estado se demita da garantia do exercício pleno desses direitos, sobretudo porque falamos de direitos que a nossa Constituição inclui no elenco dos direitos fundamentais. Assim, através do presente projeto de lei, o PEV dá mais um contributo para o fomento da utilização dos transportes coletivos, desta vez por via de uma modalidade tarifária que garanta a gratuitidade da utilização dos serviços de transportes coletivos de passageiros a segmentos específicos da população, a saber, às pessoas com deficiência que tantas vezes vivem isoladas e aprisionadas sobre os seus próprios condicionalismos ou limitações de deslocação, devendo-lhes ser garantidas todas as condições para uma mobilidade adequada e desejada. Às pessoas desempregadas que, sem rendimentos ou com parcos rendimentos, precisam de se deslocar até para procurar trabalho, sendo os transportes públicos determinantes para a sua capacidade de deslocação. Às pessoas com idade igual ou inferior a 18 anos, para as quais é determinante gerar hábitos e dependências saudáveis de utilização dos transportes coletivos para que no futuro não sintam o ímpeto, não sintam o impulso de substituir esse modo de mobilidade pelo automóvel particular. É um contributo de educação para a mobilidade sustentável que os Verdes consideram que deve ser também garantido a todos os estudantes do ensino obrigatório, independentemente da idade. Através do presente projeto de lei, o Partido Ecologista aos Verdes propõe, portanto, a criação de uma modalidade tarifária que isenta estes segmentos populacionais do pagamento do título mensal ou de utilização de 30 dias consecutivos intermodal ou monomodal vigentes nos serviços de transportes públicos de passageiros da área metropolitana ou comunidade intermunicipal da área de residência habitual destes beneficiários. Com o objetivo de melhoria dos padrões ambientais e de melhoria das condições sociais e de cada cidadão, os Verdes trazem hoje para discussão a sua iniciativa legislativa, dando assim a oportunidade às várias bancadas parlamentares para poderem exprimir ou manifestar a sua sensibilidade relativamente à importância social destas propostas, mas também à necessidade de combater o fenómeno das alterações climáticas, porque é nestas alturas que percebemos que esse combate não pode ficar apenas por palavras, anúncios e pelas promessas de tudo remeter para o futuro. É também nestas alturas, em momentos onde é preciso votar e decidir, que percebemos quem de facto está empenhado no combate às alterações climáticas e quem pretende continuar a dizer que sim, que é necessário combater essa ameaça, mas que não mostra disponibilidade para passar da conversa aos atos, às medidas concretas, às medidas imediatas.
Para terminar, dizer que a proposta que os Verdes hoje trazem para debate, não sendo a solução para o problema que enfrentamos ao nível do clima, representa, contudo, um excelente contributo para esse combate, um caminho que importa prosseguir ao nível dos transportes públicos, para além da importância que reveste do ponto de vista social. Mas dizer ainda que os Verdes manifestam desde já toda a disponibilidade e abertura para, em sede de especialidade, acolher contributos das restantes forças políticas para que esta lei possa ser o mais consensual possível. Muito obrigado.